tipo de homem você é? Aí nós vamos verificar que existem 3 tipos de homens, de humanos, né? Vamos dizer assim. E aí a gente vai falar hoje só do primeiro tipo de homem, a gente vai destrinchar um pouquinho, porque é muito assunto, que é o homem natural. A gente vai introduzir falando dos 3 tipos de homem e nós vamos aprofundar o homem natural. Num outro momento, numa outra aula, nós vamos falar sobre o homem carnal, com mais detalhes. E aí numa outra aula que eu quero falar, e essa é poderosa, nós vamos falar sobre o homem espiritual. Amém, queridos? Amém. Então vamos direto aqui para o nosso conteúdo, né? Que tipo de homem você é? 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 32. Eu vou lendo o texto aí, se você tiver agilidade de abrir a sua Bíblia. Eu vou ler um pouco corrido, devido a ter muito conteúdo bíblico e muito ensinamento, né? Mas ele diz aqui, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Então, aqui a gente vê uma divisão étnica, né? Uma divisão étnica. Paulo está dizendo, olha, portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, uma etnia, os judeus, nem aos gregos, outra etnia, e nem à igreja de Deus. Ele divide aqui em 3 etnias. A igreja está à parte. Então, o judeu, ele sempre será judeu. Deus olha para o judeu e vê ele como judeu. A igreja é de Deus, né? O gentio é um membro do mundo pagão. Então, todas aquelas pessoas que estão fora de Cristo, sem serem judeus, são pagãos ou gentios. A igreja, ele coloca aí, é o corpo de Cristo que a gente viu no culto de domingo. A nova criatura fica à parte. Então, Paulo faz mais outra divisão. Ele divide 3 características de pessoas diferenciadas. Ele fala sobre o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Aí Paulo faz essa distinção aí. O homem natural é aquele homem que ainda não passou da morte para a vida. É quem ainda está morto nos delitos e pecados. Esse é o homem natural. Ele ainda não recebeu o novo nascimento. Ele não foi recriado pelo novo nascimento, pela regeneração. Então ele é um homem natural. E Paulo vai definindo assim. Ele não se tornou uma nova criatura em Cristo. O homem natural é esse tipo de homem que ainda não teve uma experiência com Deus. Que ele está totalmente fora, alheio às coisas de Deus. O homem carnal, preste bem atenção, o homem carnal, eu confundi isso aqui. O homem carnal, ele tem uma experiência com Deus, mas ele ainda é guiado pela carne, pelos sentidos, pela mentalidade natural, pelas faculdades mentais. Ele não é guiado pelo Espírito. Ele ainda está lá naquele nível de criancinha, de recém-nascido espiritual. Mas ele já teve uma experiência de novo nascimento. E agora, o mais triste de tudo é que muitos cristãos passam a vida inteira vivendo como homens carnais, humanos carnais, homem e mulher. Fica naquela infância espiritual e não se desenvolve. Vive uma vida inteira nesse patamar de vida espiritual. Ele não se desenvolve, ele não cresce. Essa é uma triste verdade. E
reforçando, ele pode passar a vida inteira e nunca sair da primeira infância e da condição de nova criatura. Por quê? Porque ele é governado pelo corpo, ele é governado pelos sentidos, ele não é guiado pelo Espírito. E o terceiro tipo de homem, de humano, é o homem espiritual, é aquele que se desenvolveu nos seus aspectos espirituais, ele tem uma intimidade profunda com Deus, ele se deixou conduzir, o espírito dele conquistou, o espírito humano conquistou pelo Espírito Santo o domínio sobre todos os processos intelectuais e ele conseguiu dominar, governar o corpo e os sentidos físicos, ele governa a carne. E Deus governa ele por meio da sua palavra. Então, esses três tipos de homem, a gente, nessa pequena introdução, o homem natural, que é o homem que desconhece a vida de Deus, que ele ainda não se arrependeu dos seus pecados, que ele ainda não experimentou o novo nascimento, que ele ainda não foi recriado em Cristo Jesus. O homem carnal, que é aquele nível de primeira infância espiritual, que a pessoa até recebeu o novo nascimento, mas ela não se desenvolveu espiritualmente, não cresceu, fica no nível da primeira infância. E o homem espiritual, que é o homem que conseguiu entrar no nível da maturidade, um crescimento espiritual e de um desenvolvimento e um progresso contínuo, de se deixar ser governado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, e que o Espírito dele é mais vivo e controla a carne, controla os desejos, controla as suas faculdades mentais. Amém? E agora nós vamos para um segundo momento da nossa aula aqui, que a gente vai aprofundar nessa noite sobre o homem natural. E aí nós vamos para a Bíblia, que a Bíblia, Paulo vai desenvolvendo as características desse homem natural. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, fala sobre o homem natural. Ele diz assim, Paulo falando: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Irmãos, eu queria só fazer uma pergunta, se você tiver como responder. Não é uma pergunta para a gente desenvolver a nossa compreensão juntos aqui. Me diz aí, quem é o homem natural? O que você entendeu pelo homem natural, que é o primeiro tipo de homem? O homem espiritual é aquele que se desenvolveu espiritualmente, que ele está no processo de maturidade, que ele cresceu espiritualmente, que ele já não é guiado pelo natural, que ele já não é guiado pela carne, simplesmente pelos sentidos, pelas faculdades mentais, pelos 5 sentidos que governam todo ser humano. Amém? Agora o homem, vamos analisar com mais detalhe o homem natural aqui. A gente leu aqui 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Essa passagem qual é, pastor? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Então, a gente pode notar aí que o homem natural não consegue compreender as coisas de Deus, porque as coisas de Deus são compreendidas espiritualmente. E ele não tem uma vida espiritual. Irmãos, isso é fantástico. Se as coisas de Deus fossem entendidas pelo natural, pelo lógico, pela ciência, pelos sentidos humanos, pelos raciocínios humanos, todo mundo podia entender Deus. Amém?
Todo mundo. Se você entendesse os assuntos de Deus, os assuntos espirituais, com a sua mente natural, então o homem natural poderia entender tudo. Mas isso não acontece. Ninguém consegue discernir e entender sem o Espírito, sem ter uma vida espiritual. O homem natural, ele é um homem físico, ele não é espiritual. A sabedoria dele é terrena. Terrena no sentido bíblico aí é a sabedoria natural. Olha o que Tiago fala, Tiago capítulo 3, versículo 14 e 15. Não sei se tu consegue acompanhar. Tiago capítulo 3, versículo 14 e 15. Esse texto, Tiago já está dando outras definições. Olha, mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso, é um texto pesado, em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Então o homem natural, ele é motivado e influenciado por demônios. É uma palavra muito pesada. É o que Tiago está dizendo aí, a sabedoria demoníaca, animal, terrena. Não é sabedoria do alto. Então, não quer dizer que todo mundo está endemoniado, amém, irmãos? Mas que há uma influência de Satanás sobre todos os seres humanos naturais que ainda não nasceram de novo. Não quer dizer que está todo mundo possuído por demônios endemoniados, mas que todos aqueles que não têm o novo nascimento, eles estão debaixo de uma influência. Por quê? Porque eles não nasceram de novo. E aí quem é o pai deles se eles não nasceram de novo e não são filhos de Deus? Jesus disse, vós tendes por pai o diabo, que é o pai da mentira, jamais firmou na verdade. Então o reino das trevas, ele opera em algumas pessoas em maior grau, que elas ficam endemoniadas, totalmente possuídas, e outras em menor grau, mas elas são dominadas pelos demônios. Olha o que a gente leu no domingo, a carta de Paulo aos Efésios. Ele diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as hortes espirituais da maldade nas regiões espirituais. Então, quando ele fala desse mundo tenebroso, desses dominadores, o homem natural, ele é, portanto, influenciado, dominado por Satanás, o adversário de Deus, o nosso adversário. Romanos capítulo 8, Paulo também vai explicando ainda mais sobre o homem natural. Romanos capítulo 8, versículos 7 e 9 a 9, ele diz assim, ó, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Versículo 8 de Romanos 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Esse é o homem natural. O homem natural não pode agradar a Deus. Então, no versículo 9 ele vai explicando ainda mais. Ele diz, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, ou a gente tem o Espírito de Cristo e é de Cristo, ou a gente não tem o Espírito de Cristo e não é de Cristo. E ninguém está sem nenhuma influência. Existem duas forças atuando nesse mundo. Claro, Deus é o Todo-Poderoso, mas o diabo, ele ainda continua operando nesse mundo. Então, o homem natural é aquele que é motivado pela carne. É o homem físico, não espiritual.
E aí, irmãos, a gente conclui esse penúltimo ponto sobre o homem natural, que o que é esse homem natural? Olha aqui para mim. Preste isso aqui, irmão, isso é uma virada de chave, uma mudança de entendimento espiritual. O homem natural é guiado pela carne. Mas em que sentido que ele é guiado pela carne? Ele é guiado pelos sentidos naturais, pelo que ele vê, pela audição, pelo que ele ouve, pelo paladar, pelo que ele come, pelo tato, pelo que ele apalpa e pelo que ele come. Ele é guiado pelo natural, pelos sentidos naturais. Amém? E aí, quando a Bíblia fala carne, o homem que é guiado pela carne, ele é guiado pelas faculdades naturais. Ele não é guiado pela fé, pelo Espírito, que é o homem espiritual, e eu vou falar isso mais lá na frente. Mas aí nós entramos na segunda e penúltimo ponto do homem natural. Deixa eu só fazer aqui, que às vezes a gente vai correndo, né? E acaba que a gente não consegue se fazer entender, né? Então o homem natural, ele anda no raciocínio dos olhos, do que ele vê, do que ele ouve, do que ele fala, do que ele pega, do olfato, os sentidos naturais. O homem carnal, a carne é guiada só pela razão. E aí nós vamos entender aqui, o homem natural, ele tem 3 características. Ele é conhecimento versus revelação. O primeiro ponto aqui do homem natural é que ele vive pelo conhecimento, ele não vive pela revelação. E aí, olha o que a palavra descreve aqui. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque ele não pode entender. Por isso, todo conhecimento que o homem natural possui é recebido por meio dos 5 sentidos, da visão, da audição, do paladar, então, do olfato. A mente, na realidade, é que governa. Ele é governado pelos sentidos. Então, isso é o conhecimento natural. Outros chamam de conhecimento dos sentidos. É uma expressão muito boa, porque é por meio dos 5 sentidos que essa consciência vem. O conhecimento pelos sentidos, ele é humano. É tudo que o homem natural possui. Agora, o crente, nascido de novo, ele tem um discernimento acima da carne, acima dos sentidos, acima, vamos dizer assim, do engano. Ele anda segundo o conhecimento da revelação, de um conhecimento espiritual, ele é desenvolvido no seu interior, no íntimo, no espírito. Ele tem revelação, coisas que a mente natural não consegue alcançar. E onde que essa revelação ocorre? Na palavra de Deus. Ele está acima da dimensão natural. O homem espiritual, o homem que nasceu de novo, o homem recriado. A Bíblia é um livro de revelações. E ela não mostra os fatos dela pelos sentidos físicos ali. Ninguém vai entender a palavra de Deus pelo natural. Nós só vamos compreender pela revelação. Quando nós recebemos essa revelação, Deus, ele fala no nosso espírito, não na nossa mente, mas lá no nosso interior, no nosso coração. Então, o crente que anda pelo Espírito, ele não vive governado pelo conhecimento natural dos sentidos. E tem muitos teólogos, irmãos. Olha que coisa interessante. Tem muita gente que conhece a Bíblia, a teoria da Bíblia, teólogo. Eu fiz faculdade de teologia, eu fiz seminário teológico.
E tem pessoas que vão dar aula na faculdade de teologia, queridos, que são ateus. Eles conhecem a Bíblia de capa a capa. Através só do cognitivo, só do racional. Mas eles não experimentaram a vida de Deus. E tem gente que vai para o seminário, para a faculdade e se desconverte lá. Não é que o conhecimento é contra Deus, não. Mas o homem espiritual, ele pega todo o conhecimento e ele vai além do conhecimento, ele vai para a revelação. Amém? E aí, o que ocorre, irmãos? Vamos dizer assim, deixa eu tentar explicar isso. Um professor de uma faculdade chegou com um aluno cristão e ele disse: olha, se tu não conseguir entender a palavra de Deus pela lógica, pelo raciocínio, então tu não pode servir a Deus. E aí aquele rapazinho ficou totalmente confuso, né? Não sabia o que fazer. E aí ele foi pro pastor e o pastor disse para ele: meu irmão, deixa eu te falar algo. A Bíblia, ela não é interpretada com raciocínio científico. Ela é um livro de revelação, ela é um livro que você entende ela pelo Espírito. Aí o garoto novo, né, disse: rapaz, pastor, o senhor está me trazendo porque o meu professor disse que se eu não conseguisse entender a Bíblia pelo raciocínio lógico, eu não tinha como eu servir a Deus. E o senhor está me dizendo o contrário. O senhor está dizendo que se eu não entender ela pelo Espírito, pela revelação, eu não vou conseguir servir a Deus. E sabe o que acontece, irmãos? Tem gente querendo entender a Bíblia com o raciocínio lógico. E Paulo não está dizendo aí, olha, o texto que a gente leu, o homem natural não consegue compreender as coisas de Deus porque elas são loucura. Porque elas se discernem não é com a mente. Paulo está dizendo, as coisas de Deus não são discernidas com a mente, com o intelecto, com o raciocínio, com os sentidos, com as faculdades mentais. Elas são discernidas espiritualmente, com revelação. Pelo Espírito Santo no teu espírito, e você recebe uma iluminação, uma revelação que não é coisa de homem, que não é o homem que comunica, é o próprio Espírito de Deus que comunica no teu espírito uma realidade que fica uma verdade, uma fé inquestionável, uma certeza. Por isso que o homem natural ele não consegue, irmãos, porque ele anda no raciocínio lógico, e o homem espiritual anda em revelação pelo espírito humano, não é o entendimento pelo intelecto, pela razão, amém? E aí, queridos, a gente vai, olha o que Paulo diz, veja como é interessante isso, 2 Coríntios 5, 7, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, andamos por fé, e não pelo que vemos. Andamos pela fé, na revelação, não pelos nossos sentidos visuais, sensoriais. Nós andamos pela fé. Olha o que diz Paulo em Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Não, Paulo não está dizendo todos que são guiados pelo intelecto, pelo raciocínio, pela lógica, pela visão, pelo que ele está vendo, percebendo, pelos o que ele está ouvindo. Não, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia. O homem natural não consegue entender a palavra de Deus porque ela é entendida pela revelação do Espírito de Deus. A Escritura Sagrada pertence à dimensão não do homem, não foi o homem que escreveu a Bíblia. Foi o quê? Foi homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então tem duas formas de nós vivermos, irmãos. É nesse nível baixo aqui, natural, ou no nível do alto, a sabedoria do alto. E aí eu quero te dizer que você não está no nível do natural, do baixo, do lógico, do sensorial, do raciocínio científico. Você está na sabedoria do alto, na revelação, na fé, no reino de Deus, no amor, amém? Então a razão porque tem muita gente derrotada, porque ela está vivendo aqui embaixo, amém? Aqui embaixo.
E você não vive segundo a doutrina aqui de baixo. Agora, o homem natural, ele não nasceu de novo. Então, ele não consegue compreender as questões espirituais. Ele está lá embaixo. Ele está lá na estaca zero. Agora, o segundo ponto para a gente compreender, andar na carne. Versículo 1 a 3 de Efésios capítulo 2. Eu queria que você lesse comigo aí esse texto. A gente já leu em outros estudos agora, nesses dias aí. Mas olha como o homem natural anda na carne aí, irmãos. Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Versículo 2. Em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade do quê? Da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, quem anda na carne está andando segundo o curso desse mundo, está andando segundo o príncipe da potestade do ar, está andando segundo o diabo. É forte demais isso, mas é a realidade da palavra de Deus. Então, está governado pelo espírito que agora atua, opera nos filhos da desobediência. Ele está fazendo a vontade da carne, dos sentidos. E é por natureza filho da ira. E nos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, ele vai falando um discurso forte e pesado. O homem natural, ele está morto. Está vivendo segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua sobre o filho da desobediência. E aí, versículo 11 agora do capítulo 2 ainda. Portanto, lembrai-vos. Versículo 11 do capítulo 2 de Efésios. Olha aí. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Versículo 12. Naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, esse texto ele está dizendo assim, ó, naquele tempo vocês estavam separados de Cristo, alienados da comunidade de Israel, vocês não faziam parte da comunidade de Israel, vocês eram estranhos às alianças e às promessas, vocês não tinham esperança, vocês viviam sem Deus no mundo. E o que isso quer dizer? Quando nós não estamos salvos, nós somos gentios. Quem eram os gentios? Os gentios não tinham direitos de participar das coisas de Deus. Eles não podiam reivindicar nenhuma participação nas coisas de Deus. Os gentios não possuíam nenhum direito legal diante de Deus. Eles ficavam longe de Deus. Eles não podiam ficar diante de Deus. Mas louvado seja Deus, o Espírito Santo, que hoje nós podemos receber um novo nascimento. Quem não nascia judeu estava fora de Deus. Hoje nós podemos receber um novo nascimento e nos tornarmos membros do corpo de Cristo. E assim nós temos direitos a participar. Olha lá, das coisas de Deus. Capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 28. Olha o que a Bíblia diz. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são. Irmãos, escuta bem isso. Abre o teu ouvido espiritual aí, porque isso é muito forte. Quando a pessoa era gentil, ela era como se
um escravo no Império Romano. Escravo não tinha direito à voz, escravo não tinha direito nenhum, ele era uma coisa, ele não tinha nenhuma expressão. Ele era uma propriedade dos seus donos, ele não podia falar, ele não tinha voz. E nós, quando nós éramos sem Deus, nós tínhamos essa condição de escravo. Olha o que Pedro diz aí, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 10, ele diz, na parte A lá, vós que noutro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Então, o gentio, ele estava numa condição que ele não era povo de Deus. Ele não era gente, o escravo não era gente. Não era considerado como um animal. E o gentio, ele não era considerado. E aí o que acontece? Apesar, agora escute bem isso com o seu coração, escute com o seu coração atento. Apesar de o gentio possuir toda uma vaidade, os romanos possuíam poder político, os gregos possuíam poder científico, filosófico, da ciência. Eles tinham vaidades, tinham riqueza. Roma era um império, governava. Mas diante de Deus, irmãos, eles não tinham nada. Vocês estão me entendendo? E a gente que não tinha nada diante de Deus, nós fomos colocados em uma boa posição, em uma boa condição. E aí o que acontece? A gente sai desse quadro de escravidão espiritual, de desesperança. Quando a gente era gentil, a gente não tinha esperança, a gente não tinha Deus, a gente estava separado, destituído de Deus, a gente vivia desesperançoso, a gente estava longe de Deus. Aí capítulo 4, versículo 17 e 18, digo isto e testifico. Efésios, capítulo 4, versículo 17 e 18, e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como também andam os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles e pela dureza de coração. Os gentios, eles andavam na vaidade do seu conhecimento, segundo os seus sentidos. Olha o que ele diz, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus. Olha, eu digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também outros gentios, na vaidade dos seus sentidos. Os gentios, eles andavam cheios do próprio conhecimento, mas ignorantes das coisas espirituais. Não conheciam nada de Deus. Eles conheciam muito da terra, muita ciência, muita vaidade, muito acúmulo de coisas na dimensão material, natural, mas nada de coisas espirituais. Então, irmãos, eu concluo com isso. Nós encerramos aqui. Os gentios andam na vaidade do conhecimento. Eles acham que os próprios pensamentos deles são os corretos, eles são os que sabem, os que possuem coisas no nível material. Mas eles são alheios às coisas espirituais, eles não têm nada. Eles não participam da glória de Deus, eles não estão numa boa condição diante de Deus. Estão longe, separados. Então esse é o retrato do homem natural. Mas graças a Deus, irmãos, que há um caminho, há uma saída para o homem natural. Existe um caminho que leva ele para Deus. Jesus disse lá em João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O único caminho para o homem natural chegar a Deus e se tornar partícipe das coisas espirituais é através de Cristo Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Amém, queridos? Quantos entenderam aí essa segunda parte aí da nossa parte final da aula de hoje, do nosso treinamento? Então, o homem natural, só para a gente fixar o conhecimento e concluir. O homem natural, em primeiro lugar, ele é guiado pelo conhecimento.
ele não anda na revelação. Aí é um paradoxo, é antagônico. Ou o camarada anda pelo conhecimento natural, ou ele anda pela revelação. Amém? Ou eu ando na carne, ou eu ando no espírito. E o homem natural, ele anda no conhecimento natural e ele anda na carne. O homem espiritual, ele anda na revelação, na fé, e ele anda no espírito. Ele não anda guiado pelos sentidos. Eu queria fazer uma oração por você, por mim. Nós não somos homens naturais. Você não é um homem natural. Você é um homem espiritual, uma mulher espiritual, e você não anda pautado, baseado pelo conhecimento natural. Você anda pela revelação, pela fé, na palavra de Deus. Amém? Você não é um homem carnal, imaturo, que anda pelo que vê, pelo que sente, pelo que pensa, pelos sentimentos. Você anda pelo Espírito, pela fé, pelo amor. Você é conduzido pelo reino de Deus, pelo mover sobrenatural. No natural, o milagre, ele é inconcebível. O homem natural não consegue discernir as coisas de Deus, porque eles são loucura, porque elas são discernidas pelo Espírito. Milagre é inexplicável. Jesus nascer de uma virgem é loucura. Isso na ciência, isso no mundo, no plano, no raciocínio lógico, isso é inconcebível. Mas Jesus nasceu de uma virgem. Jesus morreu e ressuscitou, está vivo, e Ele que conduz a minha vida e a tua vida. Amém? Você não anda preso à dimensão humana, material aqui de baixo. Você anda segundo a dimensão do sobrenatural, da fé, dos milagres, de coisas inusitadas, de coisas inexplicáveis, que se creem e que se apropriam pela mente da fé, pela mente do Espírito, pela mente da revelação. Amém? Amém, querido? Você que esteve aí na nossa live, nós estamos também todos os dias numa reunião de oração online. Se você quiser fazer seu pedido de oração, deixa no comentário aí. Se você quiser participar também da reunião, nós podemos enviar o link para você orar conosco diariamente, 20 horas, de 20 horas até as 30 minutos de oração diária. Vá lá no nosso canal no YouTube também, tem todas essas aulas da Escola da Bíblia na íntegra, bem detalhada, com os versículos e com a explanação, a explicação de maneira bem clara para você andar em Deus, desfrutar da sua verdadeira vida. Amém? Se inscreva aí no nosso canal no YouTube, se inscreva aí, porque todo dia você vai receber uma palavra de conhecimento espiritual, de crescimento. E também nos siga aí nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, e vamos juntos seguindo o nosso bom mestre e andando na presença de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que você é um homem espiritual, você não é um homem natural, você não anda na carne, você anda pelo Espírito, você não anda pela mente natural, pelo raciocínio lógico, você anda pela mente espiritual, pela fé e pelo amor. Até a próxima, querido.